Um vazamento em massa de documentos trouxe à luz, pela primeira vez, o sistema de lavagem cerebral da China contra centenas de milhares de muçulmanos em uma rede de campos de detenção de alta segurança. O governo chinês, em resposta, diz reiteradamente que os campos na região de Xinjiang, no noroeste do país, oferecem educação voluntária e treinamentos para conter o extremismo. O embaixador chinês nos Estados Unidos classificou as revelações de fake news. A investigação conjunta encontrou novas evidências que refutam as alegações da China sobre os campos de detenção, que foram construídos na região de Xinjiang, que faz fronteira com Índia, Mongólia, Quirguistão, Tajiquistão, Cazaquistão e Rússia, entre outros países, nos últimos 3 anos. Entre os documentos vazados está um memorando de 9 páginas enviado em 2017 por Zhu Ailun, secretário adjunto do Partido Comunista em Xinjiang e mais alto oficial na região, para os responsáveis pelos campos de detenção. As instruções da autoridade chinesa deixam claro que as instalações devem ser tratadas como prisões de segurança máxima, com disciplina rígida, punições e controle estrito contra fugas. Os documentos revelam como cada aspecto da vida do preso é monitorado e controlado. Os estudantes precisam ter definidos a posição de sua casa, seu lugar na fila, sua cadeira na sala de aula e sua estação de trabalho, e é terminantemente proibida qualquer modificação. A implementação de regras de comportamento e disciplina demanda se levantar, responder à lista de chamada, se lavar, ir ao banheiro, organizar e realizar tarefas domésticas, comer, estudar, dormir, fechar a porta, etc. Outros documentos confirmam a escala extraordinária de detenções. Um deles mostra que mais de 15.000 pessoas da região sul de Xinjiang foram mandados para os campos de detenção no período de uma semana em 2017. São evidências que documentam inaceitáveis violações de direitos humanos, afirma ela. Acho que é justo descrever cada um dos detidos como um sujeito submetido, no mínimo, à tortura psicológica, porque eles literalmente não sabem quanto tempo ficarão ali. Um dos documentos detalha como os presos só conseguem ser soltos dos campos de detenção quando demonstram que mudaram seus comportamentos, crenças e língua. É preciso promover a confissão dos estudantes para que eles entendam profundamente a natureza criminosa, perigosa e ilegal de suas atividades pregressas, afirma o texto. E completa, para aqueles que não compreendam, tenham atitudes negativas ou até resistam, é preciso adotar a educação transformadora para garantir que os resultados sejam alcançados. Ben Merson Qc, advogado referência na área de direitos humanos e conselheiro no Congresso Mundial Uigur, afirmou que os campos buscam mudar a identidade das pessoas. É muito difícil ver isso como qualquer outra coisa que não seja um sistema de lavagem cerebral em massa dirigido para uma comunidade étnica inteira. É uma transformação total que busca especificamente varrer da terra os muçulmanos uigures de Xinjiang como um grupo cultural separado. Os muçulmanos detidos ganham pontos a favor pela transformação ideológica, estudos, treinamento e compromisso com a disciplina, afirma um dos documentos que vieram à tona. O sistema de punição e recompensa ajuda a determinar se os detidos podem ter contato com familiares e quando eles serão soltos. A soltura, aliás, depende que 4 comitês do Partido Comunista da China vejam evidências de que a pessoa realmente se transformou. Os documentos vazados mostram também como o governo chinês usa vigilância em massa em um programa digital de policiamento preditivo que analisa dados pessoais. As autoridades determinaram então a investigação de dessas pessoas, uma por uma. Se não for possível afastar as suspeitas sobre a pessoa, ela deve ser enviada para treinamento intensivo, afirma o documento. Um texto mostra também diretrizes explícitas para prender uigures com cidadania estrangeira e para monitorar pessoas dessa etnia que vivam no exterior, com participação da rede de embaixadas e consulados da China ao redor do mundo. O embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming, afirmou que essas medidas são adotadas para garantir a segurança da população e que não houve um único ataque terrorista em Xinjiang nos últimos 3 anos. A região agora desfruta de estabilidade social e união entre os grupos étnicos.
As pessoas estão vivendo uma vida feliz com um senso muito mais forte de completude e segurança. Para ele, algumas pessoas no Ocidente, em total discordância com os fatos, têm tentado caluniar e difamar violentamente a China em relação ao que acontece em Xinjiang, numa tentativa de criar uma desculpa para interferir nos assuntos internos da China, interromper os esforços de terroristas da China em Xinjiang e impedir o desenvolvimento constante da China. Os uigures são muçulmanos que habitam predominantemente a região autônoma de Xinjiang, com cerca de 22 milhões de habitantes. Sua língua é parente do turco e os uigures se veem culturalmente e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que ao resto da China. Por séculos, as principais atividades econômicas da região vinham sendo a agricultura e o comércio, com cidades como Kashgar prosperando como entrepostos da famosa Rota da Seda. A agricultura é a principal atividade econômica da região, que é rica em minerais e petróleo. Ela recebeu uma quantidade considerável de investimentos, e testemunhou, além de um rápido crescimento econômico, uma onda de migração de colonos chineses da etnia Han. Os uigures têm constantemente reclamado que a distribuição dos lucros desse crescimento é desigual. Em resposta a essas críticas, as autoridades chinesas alegam que houve melhorias nas condições de vida dos moradores da região. Em 2013, um carro ocupado por 3 uigures avançou contra pedestres na Praça Tiananmen, em Pequim, matando 2 pessoas, além dos 3 ocupantes do carro. O episódio foi classificado pelo governo como um grave ataque terrorista, o primeiro do gênero na história recente de Pequim. Ao longo dos últimos 4 anos, Xinjiang tem sido alvo de algumas das medidas de segurança mais restritivas e abrangentes já implantadas por um governo contra seu próprio povo. Isso inclui o uso de tecnologia em larga escala, reconhecimento facial por câmeras, dispositivos capazes de monitorar e ler conteúdos de celulares e coleta em massa de dados biométricos. Nos últimos anos, os uigures passaram a conviver com verificações étnicas em diversos pontos de checagem de pedestres e veículos, enquanto moradores chineses da etnia Han são frequentemente liberados sem qualquer questionamento. Eles também enfrentam severas restrições de viagem, tanto dentro quanto fora de Xinjiang. Um decreto força os residentes a entregar os passaportes à polícia. Novas e severas punições foram implantadas para restringir a identidade e práticas islâmicas. Foram proibidos, entre outras coisas, o uso de longas barbas e lenços na cabeça, além de instrução religiosa a crianças e nomes que soem como islâmicos. Essas políticas parecem marcar uma mudança fundamental no pensamento oficial. O separatismo da região não é apenas um problema isolado e individual, mas sim algo inerente à cultura uigur e ao Islã em geral. Essa mudança coincide com um aperto proposto pelo atual presidente do país, Xi Jinping, no qual a lealdade à família e à fé, pilares da cultura uigur, deve ser subordinada ao Partido Comunista. Um paralelo melhor pode ser encontrado dentro do próprio passado totalitário da China. Como na Revolução Cultural, campanha do líder comunista Mao Tse-tung contra partidários do capitalismo que deixou milhões de mortos, uma sociedade está sendo informada de que precisa ser desmontada para ser salva.